Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Querida comunidade aqui de Nova Petrópolis, Paróquia São Gabriel, Distrito de Planaltina, querido Frei André, Frei Samuel, nosso prefeito e sua esposa, todo o povo de Deus presente nesta nossa querida e amada comunidade. Como já disse no início, nós iniciamos com grande alegria nossa primeira visita pastoral a esta paróquia de São Gabriel e a 17ª na Diocese. E fico muito feliz de começar esta visita com a Santa Missa aqui, nesta comunidade, que durante um tempo, por falta de sacerdote adequado para atender essa comunidade, eu fiquei atendendo essa capela dentro das nossas precariedades. Obrigado, Frei André, nosso pároco, e todas as lideranças, ministros, catequistas, famílias e crianças, jovens e idosos desta simples e amada comunidade, Nossa Senhora Aparecida. Obrigado pela acolhida. A visita pastoral do bispo numa paróquia durante alguns dias não é apenas um compromisso administrativo do bispo, mas a visita é um momento de graça, de bênção, é o momento do encontro do pastor com seu povo, é a igreja reunida em torno da fé que o bispo representa, em torno da oração e da esperança. A visita pastoral é uma exigência da igreja. Infelizmente, a peste chinesa, o Covid, atrapalhou muito o nosso desenvolvimento das visitas. Ainda temos muitas visitas pela frente, o que se deve fazer sempre dentro de um período de 5 anos. Então, o bispo vem também para escutar, para rezar, para orientar, para confirmar os irmãos na fé e também para ser edificado na fé pelo povo de Deus que nos alimenta. Porque o povo simples possui também uma grande riqueza e alegria da fé. Quantas vezes encontramos nas nossas comunidades mais humildes pessoas profundamente unidas a Deus, como aqui nesta comunidade, famílias perseverantes na oração, muitos de vocês sofridos, mas a comunidade é cheia de fé. Isso que conta, porque afinal a nossa vida sobre este mundo, sobre esta terra, não é nada fácil. Ninguém pode dizer, eu passei pela vida sem sofrer. Todos nós sofremos as dificuldades nossas, pessoais, a saúde, a velhice, as doenças, os problemas de família, e assim nós vamos caminhando. O apóstolo Pedro, na leitura de hoje, ele diz, aproximai-vos do Senhor, pedra viva. Uma palavra muito bonita, muito profunda, né? A pedra dá aquela sensação para nós de firmeza. Acho que vocês podem chegar mais para cá para eu poder ver o rosto da primeira-dama. Então, a ideia da pedra que São Pedro fala é a firmeza. Quando você vai fazer, sobretudo nas construções antigas, grandes edifícios, você tinha as pedras para calçar, para não deixar cair. Jesus é esta pedra viva da igreja. E nós somos chamados a ser também pedras vivas deste edifício espiritual. Nós podemos imaginar a igreja como um grande templo feito de tijolos de pedra, como fazia antigamente. Cada tijolo é uma pessoa humana, batizada, que faz parte da igreja. Isso é belo, porque a igreja não é feita apenas de paredes, de telhados ou bancos. A nossa igreja, ela é feita principalmente de pessoas que possuem uma fé viva, que vivem o seu batismo.
Porque a fé é a única riqueza que nós temos neste mundo de verdade. Porque as outras riquezas pode ser até muito, mas não compra a nossa saúde, não compra a nossa vida para sempre. Isso é só a fé que pode nos dar. E essa comunidade Nova Petrópolis, ela é uma pedra viva dentro da Diocese de Formosa. Apesar de vocês serem uma comunidade pequena, mas ela é uma comunidade dentro da Diocese. E a santidade da Diocese depende também da comunidade de Nova Petrópolis. Porque cada família que reza, cada catequista que ensina, cada ministro que serve, cada pessoa que ajuda na capela, tudo isso vai construindo espiritualmente a igreja. É difícil, às vezes, a gente entender isso, mas a igreja, o mistério da igreja, ele é invisível, porque é o Espírito do ressuscitado que nos anima. Nós estamos dentro do corpo místico de Cristo, que nós chamamos de igreja. Esta realidade, ela é muito profunda e, às vezes, nós temos dificuldade de entender. É tão bela a igreja que ela existe em 3 dimensões. A igreja aqui na terra, que somos nós, a igreja padecente no purgatório, as almas que estão se purificando para entrar no paraíso, e a igreja do céu, a igreja celeste, dos santos, de Nossa Senhora e dos anjos. E São Pedro continua dizendo: vós sois o povo que Deus conquistou. Nós pertencemos a Ele. Nós não pertencemos a esse mundo. Jesus ensinou isso muito bem para nós. Não tens aqui morada permanente. Porque Deus é que nos conquistou. E conquistou com preço muito alto, num cheque assinado com o sangue de Cristo na cruz. Esse foi o preço que Deus pagou por nós. E isso nos dá esta alegria de pertencermos a Ele, porque o cristão não vive igual uma barata tonta, sem direção. O cristão tem um caminho, que é o caminho do Calvário, que aponta para o céu. O caminho do Calvário ele é ascendente, a gente vai subindo com Cristo ao Calvário, e dali a gente chega à glória da ressurreição. Nós cristãos sabemos a quem nós pertencemos. Nós somos propriedade de Deus. Dele viemos e para Ele retornaremos. E isso dá dignidade ao nosso povo. É isso que dá até o consolo para nós. Para vocês, tudo bem, vocês já acostumaram com a morte da Sheila, né, da sua mãe, da sua filha. Mas para mim que vim aqui só a segunda vez, igual depois da morte dela, a gente chega aqui e sente a falta dela que sentava mesmo ali, né? Mas ao mesmo tempo a gente se consola porque nós não pertencemos a esse mundo, né? Mesmo na dificuldade da vida, e quem não tem, nas nossas lutas, nas doenças, nos desafios financeiros, nós sabemos que somos o povo de Deus. E o evangelho de hoje, muito bonito, apresenta Bartimeu, que é um cego de nascença. E ele é de Jericó. Como eu já andei aqueles lugares ali na Terra Santa, quando a gente lê o evangelho, a gente faz a localização. Então, Jericó é uma cidade no meio do deserto. É impressionante aquilo, desde toda a antiguidade, é uma das cidades mais antigas do mundo, talvez quase 10 mil anos de idade, no meio do deserto. E o povo vive ali, onde se vende muita roupa, muita coisa, no meio do deserto. É um lugar que sempre foi marcado pela riqueza. No tempo de Jesus era o lugar do comércio, muito forte. Por isso que o cego estava ali, para pedir esmola, né? O cego não vai para favela pedir esmola, nas comunidades pobres. Ele fica no lugar onde tem mais gente com dinheiro, né? E aí tem muitas implicações nisso, que eu não vou entrar nisso agora. Então, o Bartimeu está ali. E o evangelho, são 3 narrativas desse cego, nos 3 evangelhos sinópticos. Mas tem um evangelho que diz que ele tinha capa.
A capa que identificava o cego. Ficava sentado à beira do caminho. Dai-me uma esmola, pelo amor de Deus. Era pobre, cego e mendigo, marginalizado. Mas quando ele ouviu que era Jesus que passava, ele perguntou: que barulheira é essa? O que está acontecendo? É Jesus de Nazaré que passa. Então ele começa a gritar, e grita insistentemente: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Assim, meus irmãos, esta é uma cena profundamente bela, muito bonita, especialmente para a nossa visita. Porque também hoje Jesus está passando por esta comunidade através da Eucaristia, que vem pelas mãos do sacerdote. E talvez existam pessoas aqui neste momento que está precisando de cura espiritual, passa por combates, por sofrimentos. É o momento da nossa cura. Pessoas cansadas, famílias machucadas, feridas, pessoas às vezes desanimadas, pessoas que perdem a esperança, que às vezes a gente chega nessas fraquezas. Mas Jesus continua passando e perguntando: o que queres que eu te faça? Você que está em algum combate espiritual, pergunte para Jesus e é Ele que te pergunta: o que você quer que eu faça? O cego respondeu: que eu veja. Mestre, que eu volte a enxergar. Que eu enxergue, porque ele era de nascença, não sabia o que era a luz. Talvez essa devesse ser também a nossa oração nesses dias da nossa visita pastoral. Senhor, fazei-nos ver melhor a nossa fé, ver melhor a nossa família, ver melhor a nossa missão na igreja como pessoas batizadas, ver melhor aquilo que precisamos mudar na nossa vida. Todo mundo sabe o que tem que mudar em si. A gente sabe. Mesmo nós que já somos mais velhos, nós temos que continuar mudando. Pode um idoso perder a salvação? Pode. O idoso pirracento, que perde a fé, que não deixa ser cuidado, que blasfema, que não aceita as pernas ruins, as doenças, pode perder a fé. Todos nós, incluindo os jovens, adolescentes, os adultos aqui, precisamos preparar bem a nossa velhice. Não é fácil chegar ao fim da vida. Daí o cristão saber que as dificuldades devem ser unidas à cruz. Senão não tem sentido. Eu já contei isso aqui para vocês, mas conto de novo. Quando o Padre Novo, em Uruaçu, fui visitar um velho que estava a morrer. Ele era viúvo e morava com a irmã dele, que era beata, que não tinha casado, mulher da igreja, do apostolado da oração. Eu fui lá visitar o velho, que não ia à igreja, ignorante. Fui lá ver se ele confessava para receber a palavra de Deus e melhorar o jeito dele ser. Mas ele numa ignorância terrível, xingando, blasfemando. Perguntei: o que o padre pode te ajudar? O senhor me ajuda muito bem se eu for lá na casinha, que é as casinhas de despejo que o povo faz de guardar as quiçaças. Se eu for lá pegar meu machado e rachar minha cabeça. Esse seria um grande favor, porque ninguém quer me matar, eu quero morrer. Ou seja, isso é uma alma que não se preparou para a vida. Ele podia estar ali tendo os tempos de rezar, de agradecer a Deus pela vida, rezar pela igreja, rezar pela família. Não, ele estava ali blasfemando, xingando Deus, reclamando da vida. Que coisa triste. Impressionante.
E nesta passagem de Bartimeu, a gente entende que quando ele começou a clamar por Jesus, o povo mandava ele calar a boca. Não sei se vocês escutaram isso. Cala a boca. Queria que o cego ficasse em silêncio. Mas ele gritava mais forte ainda. Mas a gente pergunta, mas ele não enxergava, não viu Jesus. É a primeira vez que Jesus passa perto dele. Como que ele teve fé? Porque ele escutou outros que eram cegos que foram curados. Ele escutou os milagres, sobre os milagres de Jesus. E quando alguém falou esse nome para ele, Jesus e Yeshua, o Yeshua no hebraico, na língua lá de Cristo, Deus salva. Ele assuntava as pessoas falando ali cego, sem enxergar, mas ele colocou o nome de Jesus no coração. Porque o nome de Jesus tem poder. Só pelo nome de Jesus, a pessoa já vai sendo curada. Quando ele vai fazer o exorcismo para tirar o diabo encalacrado nas almas miseráveis, o diabo sai pelo nome de Jesus. O nome de Jesus é tremendo para o inferno. No inferno, os demônios não falam esse nome. Eles falam aquele sujeito. O diabo nunca fala o nome de Jesus. Nunca. Nunca escutei, nos muitos exorcismos que já realizei ao longo da minha vida, nunca escutei o diabo falar o nome de Jesus. Eu não gosto desse homem, é o que ele fala. E nem o nome de Nossa Senhora. Eu não gosto dessa mulher, o diabo fala logo. Odeio essa mulher. E é claro. Satanás odeia Cristo e odeia Nossa Senhora. E também nós católicos nunca esquecemos de Nossa Senhora e do anjo São Miguel, arcanjo, nos exorcismos. É imprescindível, precisa mesmo. O mundo de hoje quer tentar calar o povo através de censura. Você fala as coisas de Deus, o pessoal vem nas mídias sociais criticar a gente, é impressionante. Frei Gilson, por exemplo, é tão perseguido nessas mídias, não só ele, mas outros padres também que são padres honestos e que têm fé. Mas o diabo, ele age através de pessoas, e Deus também. Olha que coisa engraçada. Deus age na nossa vida através de pessoas. Quem me levou para o grupo de jovens, grupo vocacional, foi meu primo. Se ele não tivesse me chamado, eu nunca teria ido, não teria sido padre. Meu primo insistiu para me ir. Ele foi o canal de Deus. Eu fui para o seminário, ele não foi. Mas ele era o coordenador ali. Foi através dele. Então nós estamos na igreja por causa de alguém que foi instrumento de Deus para trazer a gente para a igreja. Os jovens que estão aí no mundo da droga, na perdição, nas facções, se acabando, se matando, que é uma coisa do demônio, estão lá por quê? Por causa de alguém que o diabo usou para levar a pessoa à perdição. Então Deus puxa daqui e o diabo empurra dali. Deus nos puxa para o céu, o diabo nos empurra para o abismo. Essa é a verdade. Daí, meus irmãos, muito importante é a gente ter o anjo da guarda. Ter muita amizade com o nosso anjo da guarda, porque os espíritos diabólicos também querem nos guardar. Não para Deus, mas nos guardar da salvação, para nos levar ao precipício do inferno. Daí é bom rezar pelas pessoas que foram instrumentos para a nossa salvação. Quem te influenciou para ir para o convento, irmã? Uma vizinha. Não foi sua mãe, foi uma vizinha. Quem que incentivou sua fé na consagração, irmã? Minha avó. A avó dela. Me incentivou muito o meu avô e minha mãe antes de morrer. Mas meu avô foi o grande incentivo da minha vocação, meu padrinho de batismo. De gladiando contra meu pai, que era contra.
Então, todos nós temos alguém que nos encaminhou para Deus. Tem gente que tenta regularizar a oração, a nossa devoção, a nossa família, a nossa vida da igreja. Hoje mesmo uma irmã velha de 90 anos, ela sempre me passa mensagem, me dando conselhos. Eu a tenho como uma mãe, porque é uma freira santa, que está no convento, a vida religiosa, mais de 70 anos fez seus votos religiosos. E ela falar, o que eu devo falar? Porque tem umas pessoas que veio aqui falar que a Igreja Católica não ajudou os escravos. Esse povo esquerdista que odeia a igreja, então tudo é a igreja que é culpada. Não é bem assim. Nós não temos como julgar a escravidão com os olhos de hoje, né, gente? Há 300, 400 anos atrás, há milhares de anos atrás, a escravidão existia no mundo. O cristianismo é que foi acabando com isso. São Paulo, a igreja foi pregando, e a igreja sempre apoiou a libertação dos escravos. E os escravos que serviram, às vezes, a igreja no passado, eram bem tratados, pelo que a gente sabe pela história, né? Mas tem gente que gosta de criticar. Critica, zomba da igreja. E o que nós vamos fazer? Não. A gente não escuta o estranho, a gente escuta a voz de Deus, não a voz do estranho. Porque tudo que é ateu, gente que critica a igreja católica, é estranho. Jesus fala, não escute a voz do estranho, escuta a minha voz. Porque todos nós temos o anjo da guarda para nos ajudar a não perder do caminho do céu, mas o diabinho está perto também, o anjo mau está sempre atentando a gente. Minha mãe, quando preparava a gente para confessar, ela dizia, o anjo da guarda vai do lado do coração, soprando no seu ouvido os pecados, você não esquecer. Mas cuidado que o anjo ruim vai do outro lado, soprando para você não confessar, falando que padre não perdoa pecado, que você não tem pecado, que você não precisa de confessar, não precisa de ajoelhar no pé de um homem para confessar. E é verdade. E esse diabo, às vezes, aparece em carne e osso, através de pessoas que querem tirar a fé da gente a todo custo. Mas nós não podemos nunca desistir de Jesus. Nunca. Morrer com Jesus. Alguém que conheceu Dom Dilma? Dom Dilma que morreu? Um ali conhece. Dom Dilma, que era lá de Formosa, depois ficou bispo auxiliar de Anápolis. A última palavra que ele falou foi Jesus. Quando aquele ataque terrível no coração, a irmã lá atendendo, ele falou, eu sou todo dele, Jesus, e morreu. Oxalá todos nós possamos morrer falando esse nome. Jesus, quer dizer, Deus salva. A visita pastoral do bispo também serve para isso, fortalecer a fé do povo, é o que eu estou pregando para vocês. Claro que o Frei André fala menos do que eu aqui. O bispo tem a possibilidade de falar um pouquinho mais, porque a gente vê em pouco as comunidades. Confirmar as comunidades na fé é dever do bispo. O bispo é aquele que vigia a diocese para que ninguém pregue erradamente a fé, para que o povo não fique sem o alimento da fé. Eu me lembro quando cheguei na diocese, fui tirar um padre da paróquia, estava dando problema lá, e o povo fez uma manifestação lá na minha frente, enchendo a paciência. O pessoal não sabe as coisas, não sabe por que quem está tomando as decisões, a gente, para resguardar o padre, também não fala. Brigando, falei, não, a obrigação do bispo é não deixar vocês sem missa, isso eu não vou deixar. Pronto, pode baixar o facho. Quem cuida dos padres é o bispo. Quem transfere os padres, quem muda os padres é o bispo, não é vocês. Ah, porque nós não aceitamos tirar o padre. Eu não aceito por quê? Eu tenho razões para tirar o padre e pronto. Há muita briga quando a gente transfere os padres, aqui na diocese ainda tem. Foi a última manifestação, eu acho que agora, que teve de um grupo que veio.
com abaixo-assinado, com besteira. Vocês acham que adentro abaixo-assinado para o bispo? Para manter um padre na paróquia? Não, não tem disso. O bispo e o seu conselho é que sabe o que tem que fazer. Porque às vezes você tira o padre está com problema, o pessoal nem sabe, o bispo sabe. Então é dever do bispo vigiar. Se o padre não está corretamente na paróquia, está pregando errado, eu tenho que tirar, eu tenho que mandar esse padre estudar de novo. Se o padre chega aqui e começa a pregar que Nossa Senhora não vale nada, por exemplo, que ela não intercede, que não existe anjo da guarda, que não existe purgatório. Se o padre começa a pregar isso, no outro dia alguém daqui já vai ligar para mim, o padre pregou isso. Aí eu tenho que averiguar, é verdade? Então tem que chamar o padre. Se o padre não retratar, ele tem que ser colocado para morar com o bispo, estudar para ver o que está acontecendo, porque quando o padre assume a paróquia, ele faz um juramento de fé, de ser fiel ao Papa, fiel ao Evangelho, fiel ao ensinamento da Igreja. O bispo vem para ver a comunidade, observar se está a comunidade no caminho da fé católica. Para animar vocês, dizer para vocês, não desanime. Os catequistas, os ministros, os coroinhas, ninguém desanime, vamos adiante. Corrigir aquilo que precisa ser corrigido, geralmente ele faz no final um relatório, com aquilo que a gente observa que precisa melhorar, a gente coloca. E o padre depois lê com as lideranças do conselho pastoral e toma as decisões. Reunir com as lideranças, com os conselhos de pastoral, conselho de administração, incentivar a paróquia a ir adiante. Eu creio que vocês não lembram de ter acontecido visita pastoral aqui. Porque muitos bispos nossos que passaram por aí não fizeram visita pastoral. Não sou eu que vou julgar, mas é dever do bispo, quando você fica bispo, você faz um juramento de fé, de obedecer à igreja e fazer aquilo que a igreja pede. E a igreja pede dos bispos a visita pastoral. E como é importante que uma comunidade viva unida. E aqui eu digo para vocês aquilo que eu já disse outras vezes. A união da comunidade, todo mundo é diferente. Tem gente que é mais calmo, outro é mais exaltado, tem um que é mais ignorante, outro é mais tolerante. Mas nós temos que nos amar uns aos outros, do jeito que a gente é. Isso nos padres é desse jeito, os padres são diferentes uns dos outros. Entre os bispos são assim, mas a gente tem que dar certo. Nós não podemos quebrar a união. Porque o demônio age através disso. O demônio usa os temperamentos das pessoas para criar a divisão na comunidade. Então, uma comunidade católica, ela precisa ser uma comunidade que cresce no amor, como vocês estão fazendo, rezando o terço. Temos a graça do Santíssimo aqui no centro da nossa capela, que a gente pode adorar, pode visitar nos momentos de dores, de sofrimento. A comunidade ela precisa estar unida pelo ágape, que é o amor de Cristo. Sempre que você for falar mal do irmão, lembra de Jesus. Sempre que você for fazer uma fofoca, lembra de cortar isso em nome de Jesus. Não disputar as coisas e não se entregar ao desânimo. Se oferecer também ao padre para ajudar. Eu quero ser catequista. Eu quero ajudar na liturgia. A comunidade deve ir crescendo. Todos nós devemos ajudar. Eu quero devolver meu dízimo. Sou pobre, mas também o pobre devolve o dízimo. Então, o Espírito Santo quer o quê de nós aqui na comunidade Nova Petrópolis? União. Uma comunidade unida, e a gente sabe que comunidade igual a de vocês, são mais de 400 na diocese. É muitas comunidades. Tem algumas que eu nunca vou conseguir visitar. Porque tem paróquia que tem 30, 40 comunidades. A gente não dá conta. Eu fiquei 10 dias em Cavalcante, Teresina, numa visita pastoral, e não dei conta de visitar nem a metade das comunidades, muitas comunidades.
Comunidades que nunca tinham visto um bispo naquelas grotonas ali profundas dos Calungas, né? Gente que nunca tinha visto o bispo. E aqui eu quero agradecer tudo aquilo que esta comunidade já realiza. Capela bonita, cheirosa, arrumadinha. Mas não pode ficar só uma, duas pessoas arrumando. Tem que todo mundo se dispor a ajudar, né? O esforço de vocês, das famílias aqui, o cuidado com esta igreja, as festas, as novenas. Em outubro eu volto aqui na novena. Os encontros, a catequese, o trabalho simples e silencioso de vocês. Tantas pessoas que ajudam a manter a fé firme nesta comunidade já tão antiga. E Deus vê tudo isso, gente. Tudo que vocês fazem aqui, Deus vê e ama. O zelo, a presença do nosso Frei, dos irmãos aqui. E não podemos esquecer que a nossa capela é dedicada a ela, Nossa Senhora Aparecida. Maria, a mãe que acompanha o povo simples. E Nossa Senhora Aparecida, que foi coroada pela princesa Isabel, como eu já contei aqui, e a princesa Isabel disse, se eu não sentar no trono do Brasil, que a senhora senta por mim, e seja a nossa rainha e padroeira do Brasil. E foi. E Nossa Senhora nos livra da peste, da fome, da guerra e também do comunismo e de todas as atrocidades ideológicas deste mundo. Ela apareceu nas águas do rio Paraíba, é Paraíba, né, irmão? O rio Paraíba, a irmã aqui é de lá, para mostrar que Deus não abandona os pequenos. Nossa Senhora apareceu para quem? Para os pescadores humildes. Em Fátima, para as crianças. Em Lourdes, para Bernadette, uma menina simples, analfabeta. Lá na Medalha Milagrosa, para Santa Bernadette Sobriú, uma mulher simples, uma freira simples. Sempre são os mais simples que conseguem receber as grandes visitas de Deus. Não pode ser apenas aqui uma comunidade com uma programação externa que vocês vão acostumando com a rotina. Não, cada missa é algo novo, cada terço, cada ofício de Nossa Senhora, cada adoração, cada visita, cada círculo bíblico é algo novo que vai aumentando cada vez mais a fé da nossa comunidade. A comunidade deve renovar sempre o seu ato de crer, aumentar a oração e fortalecer o amor pela igreja. Nós não estamos sozinhos aqui, nós estamos unidos com o Santo Padre, o Papa Leão. A igreja é cerca de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. E o Papa, na sua fé, ele conhece todos nós no altar. Na hora que ele parte a hóstia e coloca aquele pedacinho no cálice, para lembrar a união de Cristo, o corpo e o sangue, e a união da igreja, ali nós estamos todos com o Santo Padre, o Papa. Católico nunca está sozinho. Tem o padre, tem o bispo e tem o Papa. Nós nunca vamos ficar órfãos, porque a igreja é nossa mãe até a volta de Cristo. E terminemos pedindo a intercessão de Nossa Senhora Aparecida para que vocês continuem sendo esta capela, esta igreja, pedra viva, dentro da nova paróquia de São Gabriel e dentro da nossa diocese de Formosa. Firmes na fé, perseverantes na oração e cheios da esperança que vem de quem? Que vem de Cristo. Esse é o nosso caminho. E que Nossa Senhora Aparecida proteja esta comunidade de Nova Petrópolis. Todas as famílias daqui e aquelas também que ainda não foram alcançadas pela fé. Os doentes, os trabalhadores e todos aqueles que vivem sua caminhada cristã nesta comunidade. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São Gabriel Arcanjo, rogai por nós.